meu nome é Andrei Ludescher e você está ouvindo um episódio de Estúdio.cave. Ao meu lado eu tenho Júlia Guedes. Oi, gente, eu sou a Júlia, eu sou a head de produção e também parte dessa bancada. Comigo a gente tem Paula Davis e André Deac. São dois professores aqui da casa e eles vão falar agora um pouco, vão se apresentar, por favor, se apresentem, e falar um pouco sobre os projetos, o que vocês fazem, além de professorar. Quem são vocês? Boa tarde, gente. Muito obrigada por esse convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou professora da SPM, eu ministro as disciplinas de Imagem 1, Imagem 2 e também Linguagens Audiovisuais Experimentais. E é uma ótima questão, né? O que a gente faz quando a gente não está na SPM? Bom, vou deixar meu colega Deac se apresentar e aí a gente começa esse bate-papo, né? Enquanto isso eu vou pensando, elaborando aqui. Queridos, obrigado pelo convite. Feliz também de estar aqui nessa bancada com vocês. Essa pergunta do quem é você, o que você faz, né? A gente pode ficar elaborando elas e falar durante horas, mas eu tenho gostado de pensar numa coisa menorzinha e até fora um pouco desse nosso campo do audiovisual. Eu sou pai de 2 meninas. Eu sou pai da Cora, que tem 14 anos, e da Lúcia, que tem 9. E outra coisa que tem me mobilizado muito é o meu pé de maracujá e as minhas beterrabas. Então, um bom começo. Eu tenho pensado muito nisso tudo. Gente, eu tenho pensado muito, já falei algumas vezes sobre isso, eu tenho pensado muito sobre crochê também. Nas horas vagas eu faço crochê. Eu já fiz um gorrinho e eu estou fazendo agora um casaco. E o inverno tá aí. Exato, o inverno tá aí, mas eu não sei se o casaco vai dar tempo de ficar pronto, porque eu sou um pouco lenta ainda. Mas brincadeiras à parte, eu acho que é legal a gente pensar isso de quem a gente é, para além da profissão, para além do que nos dá dinheiro, de alguma forma, assim, porque são coisas que são de outra ordem, a ordem do desejo, do prazer. Meu médico endocrinologista, toda consulta que eu vou, ele me pergunta, quais são os seus hobbies no momento? Aí eu falo, meu hobby é ver filme. Aí ele fala, não pode, porque ver filme é sua profissão. Meu hobby é ir pra academia. Ele fala, não, academia é saúde, também não é hobby. E aí, há uns anos atrás, eu me peguei pensando que eu não tenho hobby, na verdade. Porque o hobby, ele é da ordem do inútil. Na realidade, não é produtivo, né? Eu não quero ganhar dinheiro com crochê, agora eu tenho um hobby, crochê. Sabe que eu tenho um amigo que é o Sérgio Gomes, que ele fala exatamente isso, Paulo. Ele fala assim, se dá dinheiro, não é hobby. E aí tem que ter outra coisa. E eu acabei de repetir para uns estudantes, aliás, uma outra coisa que o Sérgio Gomes me contou, que ele fala, talvez seja uma boa para falar sobre empregos e atividades, né? Sim, com certeza. E ele falou assim, quando você vai fazer um trabalho, tem que ter uma dessas 3 coisas. Ou tem que dar muito tesão, ou tem que dar muito dinheiro, ou tem que dar experiência. Tem que ser 2 dessas 3 coisas. Às vezes não dá dinheiro, mas é legal e vai te dar experiência. Às vezes só dá dinheiro. Tá bom também. Também, ok. Não é nenhuma das... né? Mas acho que pode ser um começo bom falar do que dá prazer, dos desejos, né? Por onde as coisas caminham. Por onde as coisas caminham, exatamente. Eu adoro dar aula, adoro estar aqui na SPM, mas, enfim, acho que vocês imaginam que tem 1000 coisas que mobilizam, né, os nossos desejos. Então, a gente toca vários projetos paralelos e acho que isso a gente vê muito refletido em vários professores aqui da casa. E, aliás, é uma curiosidade de todos os alunos, né? Aquela coisa, tipo, mas você trabalha além de dar aula? Aí eu tenho que lembrar os alunos que, na realidade, eu recebo para estar aqui, né? Curioso, isso eu não tô pagando. Encontra um estudante na rua, né? Ele fala, meu Deus, você existe aqui fora. Que horror. Deac, a gente sabe que você é um produtor do Café Filosófico, né? Grande programa da TV Cultura. Eu tenho uma produtora, que é a Liquid Media Lab. Desde 2008 eu faço o Café Filosófico. Faço várias coisas lá. Comunicação digital. Hoje eu estou dirigindo o Café Filosófico, tem alguns anos já. E ele passa na TV Cultura, ele é gravado em Campinas. Essa é uma coisa que eu faço. Agora, tem as coisas que estão em gestação, né? Essas coisas eu também quero saber da Paula aí já, mas eu posso contar para vocês algumas coisas. A gente está fazendo um documentário do rapper Dexter, junto com ele. Ele é coprodutor, a gente está entrevistando pessoas da trajetória dele. Para quem não sabe, o Dexter é um rapper, ele é meio tido como o 5º membro do Racionais, que é um grupo importante, talvez dos mais importantes do rap nacional. O Dexter, ele
virou ator também na HBO, com uma série chamada Pico da Neblina. E aí, por causa disso, a gente foi entrevistar o Fernando Meirelles, lá na O2, e outras pessoas lá que trabalham com ele. E aí foi interessante, porque eu sou produtor, mas eu sou um produtor independente, diferente de outros professores que vocês têm que trabalham com orçamentos milionários, coisas muito vistosas. Eu faço as minhas coisinhas ali e arrumo meus dinheirinhos. Mas isso é muito interessante, porque já dá visibilidade pra gente que podem existir vários tipos de projetos, que não necessariamente para você produzir alguma coisa, você vai produzir aquela coisa gigante. Tem como você abordar isso, começar isso de diversos meios, diversos caminhos diferentes. Então é muito interessante e muito legal falar sobre isso. Temos o Cal, que também tem a produtora dele, temos o Everton, a gente tem vários professores que trabalham com diversos tipos de produções diferentes e abordam a produção de uma maneira diferente. Eu sei que você, aqui como professor, não dá aula de produção em si pra gente, mas é muito interessante você apresentar pra gente agora a sua maneira de produção, como que é o DEAC produtor. Tem um documentarista, eu faço principalmente filmes de não ficção, acho que nunca fiz filme de ficção, fiz quando eu tinha 15 anos, o pessoal da rua não VHS, mas não importa. Tem um documentarista que chama Patrício Guzmán. Ele tem um livro que chama Filmar o que não se vê. Ele filma memórias, principalmente. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que a equipe dele de filmagem era ele, o cara do som e um outro cara com uma outra câmera. Ele tinha uma câmera, um outro cara com outra câmera e esse cara do som. Mais ou menos é a nossa equipe de filmagem e produção. O cara que está na câmera também edita e monta e faz a finalização. O meu sócio também é câmera, também é jornalista. Então é uma equipe mínima que a gente sabe fazer as coisas com um orçamento baixíssimo. E a gente audiovisual de guerrilha, né? Audiovisual de guerrilha. Que o Fernando Meirelles falou assim pra gente: vocês estão malucos? Ninguém mais faz isso hoje. Vão ganhar dinheiro. Eu falei, como? Me ajuda, por favor. Me ensina. Mas a Paula trabalha com arte. Essa é uma outra coisa também que eu acho legal vocês prestarem atenção, porque eu também fui por esses caminhos. Editais de arte para fazer audiovisual. Como assim, Paula? Ganhar dinheiro que é bom ninguém quer, né? Trabalhar com arte. Querer. Eu me lembro quando eu era jovem, que eu entrei na faculdade, a primeira faculdade que eu fiz foi física. E aí, quando eu falei pra minha mãe que eu não queria mais fazer física, que eu queria ir pro audiovisual, ela falou assim, puxa, mas com física, sei lá, você tinha um emprego garantido, pelo menos, né? Enfim, é esse caminho, né? Do audiovisual, das artes. Então, eu trabalhei a maior parte da minha vida com audiovisual, mas eu acabei indo pras artes visuais, mas pensando em imagem e movimento. Isso que eu trabalho aqui com vocês de imagem, na verdade, é o que passa na minha cabeça o tempo inteiro, que é essa formação da imagem e movimento. Então, fora daqui, eu faço algumas obras, eu faço algumas exposições, e aí o DEAC falou disso de digital, porque a gente fala para vocês bastante, a gente frisa bastante isso. Tem que saber escrever edital, porque é a forma da gente tirar dinheiro. Então, na real, eu tô com um projeto agora que eu acabei de inscrever num edital, que é um projeto para uma instalação em realidade aumentada, que eu preciso de uma equipe para me ajudar. Eu não tenho condição de fazer tudo sozinha, porque eu não sei programar muito. Eu sei fazer as coisas mais ou menos. Então, eu trabalho muito com arte tecnológica. E a arte tecnológica, eu acho que a gente vai por um lado da arte, que é muito da arte contemporânea, que ela não tem uma especificidade, né? Não é pegar num pincel e pintar, ou pegar num lápis e fazer um desenho. A gente precisa de uma equipe que é multidisciplinar. Então, eu preciso de uma pessoa para programar. Eu preciso de uma pessoa para fazer renderização 3D, que são coisas que fogem do meu escopo. Mas, na real, isso me encanta na arte tecnológica, que é essa apropriação dos meios tecnológicos para a gente fazer poética. Eu acho até meio quase subversivo a gente pegar ferramentas que foram criadas para ganhar dinheiro e a gente não ganhar dinheiro com elas. Mentira. Pegar ferramentas criadas num contexto produtivista e a gente pensar poéticas. Eu acho muito legal, assim, na realidade, a gente tirar a tecnologia desse lugar, assim, desse lugar de produtividade e de captura da atenção, mas num lugar de reflexão e de sensação mesmo, num lugar bem sensorial. Mas tem essa outra
questão, que eu não consigo simplesmente na minha casa pintar um quadro e ser feliz. Eu preciso de dinheiro para desenvolver essas obras. Então, com a arte tecnológica, a gente precisa... Estou sempre atrás de um edital. Aí teve Lei Paulo Gustavo, que acho que mobilizou muito da gente, né? Ano passado teve a Lei Paulo Gustavo, que acho que foi um dos primeiros editais que abriu, de fato, porque a gente chama de audiovisual expandido. Que acho que isso é legal a gente pensar como uma possibilidade do audiovisual. Então, audiovisual não é só seriado, não é só cinema, mas a gente pensa em videomapping, a gente pensa em instalações, a gente pensa em holograma, em realidade aumentada. Então, é pensar, de fato, esse audiovisual no campo expandido. Que tem esse lado do audiovisual que custa caro, né? Porque, em geral, se você for pegar um artista plástico... que pinta, não sei o que, ela consegue desenvolver alguma coisa sozinha. Tem esse lado do audiovisual que custa caro, mas que a gente tá ainda flertando com as poéticas, que eu acho que é bem, na real, bem legal. Mas é uma coisa que a gente ainda não tá sendo muito abarcado pelos editais. Aí voltando a essa questão dos editais, né? Porque a gente tem edital de cinema, a gente tem edital de desenvolvimento de roteiro. A Lei Paulo Gustavo, o edital da Lei Paulo Gustavo foi o primeiro edital para audiovisual expandido. Que eu acho que é um pensamento de expansão de linguagem mesmo. Mas, Paula, fala pra gente, você sente que existe bastante esse reflexo em edital da recusa em aceitar a inovação, por exemplo? Porque eu vejo, igual fala assim, aquilo lá nunca vai fazer sucesso, mais pra frente foi lá e fez sucesso. Então, existe essa coisa em cima da realidade aumentada, em cima de outras formas de fazer a arte. Você também acha que não é melhor... a melhor forma de fazer tudo isso, de aceitar tudo isso, é literalmente abraçar, talvez fazer isso, fazer parte do que você faz, ou parte de alguma coisa, ao invés de lidar com aquilo como se fosse um inimigo que vai te substituir? Cara, esse é um pensamento, acho que muito contemporâneo agora, se a gente for falar em inteligência artificial, né? Tá nessa discussão que acho que nem cabe aqui, mas tipo, a gente vai perder nossos empregos para inteligência artificial? É o inimigo ou a gente vai se apropriar disso de alguma forma? Então, acho que tem um lance da inovação. Eu acho que o audiovisual, no geral, a linguagem audiovisual anda com desenvolvimento tecnológico. Se a gente for pensar o Méliès lá atrás, a gente tinha um grande plano sequência que a gente nem pensava em montagem direito. Aí a câmera diminui de tamanho e tal, a gente tem a câmera que se move, enfim. Então, eu sou muito a favor de abraçar as tecnologias, não de forma crítica, porque acho que tem muito, por exemplo, com realidade aumentada, tem uma coisa que, mas você vai fazer um filtro de Instagram, como se fosse, um filtro de cachorrinho no Instagram, porque a realidade aumentada entrou nesse lugar da pirotecnia. E eu acho que a tecnologia por si, ela não é boa ou é ruim, ou ela não é inimiga ou amigo, depende do que a gente vai fazer com ela. Eu acho que tem muito campo pra gente inventar história, não só fazer orelhinha de cachorrinho, mas se quiser pode também, né, fazer orelhinha de cachorrinho. Eu acho que não vejo nesse ponto da gente, essa recusa toda, né? O cinema, né? Se a gente for pensar o cinemão, tem aquela galera que recusa um pouco, né? Mas isso não é cinema de verdade, né? Bom mesmo era película, se a gente deixar, a gente volta. A Jill até revirou os olhos agora. Nossa, com certeza. Com falar que Marvel não é cinema. Então, acho que tem uma... Mas então, peraí, onde é que tá esse documento de diretrizes do que é cinema e do que é cinema? Quem definiu? Eu perdi esse memorando, não sei. O que você acha, Deac? Eu tô pensando aqui também em algumas coisas que você disse, acho legal trazer. Eu também trabalho na minha produtora com inovação. Uns 10 anos aí, a gente fez um primeiro aplicativo de mapeamento de obra de arte no espaço público. Isso foi em 2011. E ninguém tinha feito ainda. A gente saiu na Globo News, saiu na capa de jornal. Fui dar entrevista na Fátima Bernardes. Assim, meu Deus, como ninguém pensou em fazer um aplicativo que mapeia coisas? Ninguém tinha pensado. E a gente fez isso via um edital de arte. Aí a gente fez um site de mapear arte e o app era um anexo, assim. Mas isso é o que ganhou muito destaque. A gente depois foi trabalhar com muitos mapeamentos. Eu trabalhei fazendo mapeamento de direitos humanos, mapeamento de economia criativa, para o Sebrae, enfim, fizemos um monte disso. Não viramos uma empresa de mapeamento.
mas abrimos várias frentes por aí. Depois a gente fez realidade virtual, realidade aumentada, fizemos um outro projeto chamado Mapas Afetivos. Esses dois a gente faz até hoje. O Arte Fora do Museu virou websérie, virou documentário. Ele vai se desdobrando em várias outras coisas, porque cada edital sugere uma coisa, e aí você dá uma adaptadinha no que você já tinha feito, você já tem uma experiência, você faz mais uma outra coisa, faz um livro, faz uma série. O Mapas Afetivos eram pessoas contando histórias sobre lugares em que elas viveram coisas importantes nas vidas delas. Também tá aí esse projeto. Também colocamos nos editais da Petrobras. O edital era um dos poucos que previa videomapping. Fizemos também um festival de videomapping em Campos do Jordão. Eu estava olhando aqui no WhatsApp agora se aceitaram o orçamento que eu tinha mandado. Não veio a resposta. Mas o que eu fiquei pensando é que a Paula falou, né? A gente não faz as coisas, mas a gente conhece muita gente que faz coisas. E acho que isso é um valor muito grande, assim, dessa rede que vocês vão testando durante a vida. Trabalha com um, trabalha com outro, pega uma indicação, faz uma coisa, testa aqui. Essa pessoa deu certo? Legal. O festival de videomapping do Campos do Jordão eu faço com um cara que é amigo nosso, meu e do meu sócio, que ele faz a virada sustentável. Ele faz projetos grandes, faz a virada Zen, depois que é um desdobramento da virada sustentável. Então, não tem eu não faço isso, mas o cara faz festivais para muita gente. Então ele tem muita experiência. E aí ele já sabe orçar rápido. E aí os projetos vão ficando mais fáceis de sair. Então quando você pensa numa ideia, você liga para 1, 2, 3 pessoas e já sabe mais ou menos o tamanho dessa ideia. Um festival de videomapping com 2 projetores para 2 dias não sai o aluguel do projetor menos de 100 mil reais. Então não é assim, não estou nem falando do artista, não estou falando da produção. Assim, o aluguel deste equipamento que precisa, é parte fundamental do. Então você não dá para fazer com 50 mil, nem com 120. Nem com projetor caseiro. Nem com projetor caseiro. Que eu tenho em casa. O que dá pra fazer com projetor caseiro? Bom, outras coisas. Exato. Tem os caras do Projetemos, que aliás a gente foi falar com eles também orçando. Acho que a gente vai fazer com eles, se der certo. Que são os caras que projetam pela cidade, em penas cegas, projetam outras coisas. Mas aí não é videomapping. Qual é a diferença técnica de uma coisa da outra? O edital vai aceitar o Projetemos como uma solução de cinema expandido? Ou o edital é exatamente para videomapping? Será que o sujeito do edital sabe a diferença? Às vezes não sabe. Tem essa inovação. Quando você trabalha com inovação, você está descrevendo algo para alguém que não faz a menor ideia do que você está falando, assim. Porque, literalmente, a inovação é muito nova, né? A gente ainda está definindo os termos, as condições e as diretrizes, enfim. E aí acho que não é uma resistência à inovação, no caso dos editais, é o tempo que leva para ir decantando, até chegar no sujeito que escreve o edital. Sim. Eu já escrevi editais também, já me chamaram para participar do processo de redação de um edital. E aí você coloca coisas lá. Eu, por exemplo, no jornalismo, minha formação é no jornalismo. Levou muito tempo, a gente contratava uma menina que fazia jornalismo multimídia. Ela estava se formando na USP. A USP não aceitava como TCC, como projeto de conclusão, jornalismo multimídia, porque era algo novo. Novo, mas já tinha lá 5, 6 anos. Vários prêmios não aceitavam. A gente fez um site e o prêmio, um prêmio importante, que era o Vladimir Herzog, pediu para mandar um CD com o site. Meu Deus. Aí você fala, mano, mas para fazer o site funcionar no CD, vai dar quase o trabalho de novo de fazer o site. Tô rindo de A gente ganhou o prêmio, pelo menos. O trabalho se pagou, né? Deu certo. E para vocês, qual que é o futuro do audiovisual? No Brasil, principalmente. Como é que vai ser? Porque tá tendo uma revolução bastante. Eu sei que é uma pergunta difícil, mas tá tendo uma revolução... Não vou chamar de revolução, mas tá tendo uma alteração no modo de se filmar. Muitos streamings estão começando a investir porque pretende-se regulamentar streaming, fazer com que parte da programação dele seja nacional... Como isso vai mudar o audiovisual brasileiro? Se for facilitar a resposta, respondam de acordo com as matérias que vocês dão pra gente. Nossa, que pergunta, jovens. Eu partilho de nada. Assim, eu acho que tem algumas camadas possíveis de resposta. Eu acho que eu entendo o que vocês estão chamando de audiovisual, mas eu vou fazer uma provocação. Eu trabalho com live desde 2008 também. Não existia live no YouTube e a gente já estava fazendo live para o Café Filosófico. Dentro de um servidor. Ninguém assistia, mas a gente estava inovando aí, experimentando fazer.
E live é audiovisual, né? Sim. Isso explodiu na pandemia, depois diminuiu. Agora tá vendo o que fica, o que é que não fica. Mas quando a gente fala de audiovisual, muita coisa e cada vez mais coisa é audiovisual. A China, na Ásia, tem um consumo de audiovisual que muita gente diz que é mais ou menos o que vai acontecer no futuro por aqui. Então eles estão lá uns 4, 5 anos na frente da tendência que chegará aqui. Eu tenho um amigo que tem uma empresa de live e ele é muito ligado nisso. Ele conta que a China tem um aplicativo que é uma espécie de TikTok em que todo mundo faz live 24 horas por dia. Uma espécie de Truman Show de todas as pessoas o tempo inteiro. Como se todo mundo nessa sala tivesse com a câmera ligada fazendo uma live. As implicações disso são malucas, mas isso é o que rola lá. E os canais mais assistidos é a senhorinha que corta cebola e passa o dia falando com o gato. Assim. Eu achei interessante. Vocês entendem a implicação de falar de futuro de audiovisual? É muita coisa para muito lado. Sim, não é assim, como é que vai consumir, vai ter a série do... É porque não é só o cinema, o seriado. A gente estava discutindo em uma das reuniões de professores o quanto a linguagem audiovisual, ela precisa estar em todo lugar. Então, a gente está num curso de cinema e audiovisual que a gente fala muito de ficção, não ficção, mas na realidade a gente tem que acompanhar o audiovisual nos outros campos de conhecimento. Então, por exemplo, eu tenho a minha cunhada, ela é médica, e aí ela tá vendo como é que ela vai produzir conteúdo pro Instagram. Então, aí ela falou, eu não entendo nada disso de audiovisual, porque, lógico, não tem nada a ver com a profissão dela. Ela tá pagando uma pessoa para ajudar ela com essas coisas, enfim. Eu tenho amigos que trabalham com gente... Não precisa nem ser influencer, com milhares de seguidores, mas pessoas que querem produzir conteúdo, querem divulgar o próprio trabalho e trabalham com 1000 coisas, sei lá, com jardinagem, com N coisas que tem nada a ver com audiovisual. Então, na real, eu acho que a linguagem audiovisual, ela tem muito potencial, assim. Acho que a gente vai, no futuro, as pessoas vão simplesmente, do jeito que a gente escreve, do jeito que a gente desenha, a gente vai fazer vídeo. Me parece que é por aí, para todo tipo de coisa, assim. Tanto que você falando assim, é possível notar que as pessoas estão até trocando o currículo escrito por um portfólio, assim, mais visual, menos escrito, assim, digamos. Então é muito interessante. Menos palavra, mais imagem. Eu que sou mais velho que todo mundo na sala aqui, posso contar para vocês assim. Antigamente. Antes da internet, antes da web, a gente viu acontecer uma coisa que foi assim, quem não tem site não existe. Então tinha assim, a empresa precisa ter um site. Senão a empresa vai estar fora. Antes era a lista telefônica, vocês não pegaram isso. Mas se você não tivesse na lista telefônica, você não existia. Depois veio, se você não tiver um site, você não existe. Aí, adiante 20, 30 anos aí, a conversa era, se você não tiver nas redes sociais, a sua empresa tem que ter um perfil, senão não existe. Hoje, a gente começa a virar a página para, se você não estiver fazendo vídeo, você não existe. Exatamente. Eu tive um encontro assim de chegar e conversar com um diretor que faz videoclipes e tudo mais. E eu perguntei pra ele, como que fazia, se ele poderia me chamar pra alguma coisa. Sempre me intrometendo nas coisas dos outros, né? Assim, você pode me chamar? Audiovisual é assim. Aí ele falou assim, então, a dica que eu posso dar pra você também, que eu pedi dicas pra ele, poste o que você tá fazendo. Não só o resultado, mas também você fazendo. Porque as pessoas, elas vão se atrair não somente pelo resultado, mas pela maneira como você tá trabalhando. Então, você vai fazer alguma coisa, pede pra alguém te gravar fazendo, pede pra alguém registrar que você tá fazendo, porque você postando só o resultado, aí qualquer um pode ter mexido também. Mas você mostrar que você está fazendo, aí é a prova que aquilo lá é uma obra sua. Aquilo lá foi um resultado de um trabalho seu. Então, é exatamente o que acho que o DEAC também quis dizer com... Se você não postar, se você não gravar, você não existe. Se você não gravar, que prova que você fez? O que é um imperativo também cruel, né? Então, que tem uma coisa de se exibir, desse exibicionismo exacerbado, assim. Às vezes eu não... Sei lá, se quiser me ver fazendo alguma coisa, vai lá no meu ateliê, mas, enfim, meu Instagram, não, assim, não sei. A mim me incomoda ainda um pouco. Total, eu acho que a gente que é crítico de mídia também, crítico, né, de vários processos da velocidade, da tecnologia que vão impondo.
Aí eu volto lá no começo, por isso tem me interessado tanto o meu maracujá. E minhas filhas, né? Porque elas crescem na velocidade delas. As coisas ali acontecem fora das redes sociais, num universo que existe e tem me parecido mais interessante. No entanto, tá aí as redes, a gente tem que aparecer, tem esse imperativo de... né, ser visto para ser lembrado, e aí você fica nessa, puta que pariu. Que trabalho. O que rola muito, assim, nos corredores não basta botar o ovo, tem que cacarejar. Exato. Sim, exatamente. Então, não adianta o que você tá fazendo se ninguém tá vendo, né? O que você tá fazendo. Daí comecei a tirar foto com os palestrantes do Café Filosófico e pôr no LinkedIn, coisa que eu não fazia. Falei, sei lá também, né? Não custa, eu tô lá. Um monte de gente legal passa por lá. Vou começar a fazer isso aí. Ô, Deac, mas eu nunca vi uma foto sua com o seu pé de maracujá. Porque eu guardo. Isso aí pessoal. Isso é bem pessoal. Mas ele já deu maracujá? Deac, você já pensou em chamar o Mata pra abrir uma feira? Porque o Mata tá com os cogumelos. O Mata me ensinou a plantar cogumelo. Plantar não, ele me corrigiria. Criar cogumelos, porque cogumelo não é planta. Não é planta, é fungo. verdade. Tem um reino próprio. Que loucura, né? Ele me ensinou, na garagem eu cultivei vários cogumelos, foi muito lindo. O Mata, ele prega a palavra, que um dia ele chegou com um bloco, assim, de serragem, não sei o que lá, ele me deu, assim, que isso, Mata? Borrifa água, não sei o que, vai nascer shimeji. Dos cogumelos eu tenho foto. Postei, foi lindo. Nasceu shimeji. Foi uma grande experiência. Foi lindo. Eu comi meu próprio shimeji, gente. Foi emocionante. Mas as crianças não aguentam mais comer. Paula, se você fosse participar dessa feira, o que você plantaria? Pois é. Eu tô aqui perguntando pro Deac do Maracajá, porque eu tô fazendo o jardim lá de casa também. Tô nessa tour de o que eu vou plantar no meu jardim. Várias dicas. Couve. Couve, legal. Eu lembro que uma vez você falou do alho. O alho ficou na minha cabeça. O alho, o gengibre. Gengibre, o tomate, raiz. se você cortar uma fatia dele assim, ó, e deitar ele na terra, nasce um pé de tomate. É muito lindo tudo, gente. Então, você falou da questão do tempo, mas isso da planta é muito legal, porque acho que nos lembra do tempo mesmo. Então, não é mais rápido, mais devagar. A planta tá te lembrando que aquele é outro tempo. Você tem que esperar para ela crescer, para ela florescer e tal. Então, acho que é outra experiência. A gente tá ficando velho também, tá ficando... A planta. Então, a solução para o audiovisual brasileiro é todo mundo ir plantar. Fazer uma hortinha. É cultivar suas habilidades no tempo que elas levarem. Moral pra da crescer. história. Mas eu acho que o audiovisual brasileiro, você fala da solução, eu acho que a gente é bom de audiovisual, sabia? Eu acho que a gente é bom de um monte de coisa. A gente é bom de produzir em condições inóspitas. Eu acho que a gente é tão bom que não precisava ser tão bom de produzir em condições inóspitas, porque mostra que a gente tem experiência de produzir em condições inóspitas, né? Então a gente produz com pouco dinheiro, produz audiovisual de guerrilha. Então acho que na real a gente é bem bom de audiovisual. Isso eu acho legal. A gente é bom de gambiarra, a gente é bom de dar volta nas coisas, de contornar as coisas. É o jeitinho brasileiro, né? E eu acho isso que é uma coisa legal, esse jeitinho brasileiro. Esses dias eu tava conversando com quem que era? Acho que era com meu irmão. Enfim, meu irmão nada a ver, ele é engenheiro, mas ele viajou a trabalho e tal. Aí a gente perguntou, mas que o povo tá interessado no que a gente faz, né? A gente, Brasil. Daí ele falou, não, eles acham que a gente trabalha super bem. Falou, a gente tem síndrome de vira-lata, mas eles acham que a gente trabalha super bem. E eu fiquei pensando nisso, né? Porque alemão, né? Se as coisas não estão exatamente naquelas diretrizes, eu não mexo nisso, tem que chamar um técnico para mexer nisso. Cara, se dá ruim, eu mesma pego, abro, olho, mexo. Procura no YouTube, vê como esquentar a água. Exatamente, vejo um vídeo, sei lá, se precisar soldar, se precisar não sei o que lá. Porque eu fui fazer... eu já trabalhei também com teatro, audiovisual no teatro, né? Que era uma peça que tinha muito audiovisual envolvido. E a gente foi apresentar essa peça na Alemanha uma vez. E é um grupo de teatro que a sede era ali no Bexiga, isso, edital, lutando por dinheiro. Não tinha grana, né, esse grupo de teatro. Aí a gente foi apresentar numa feira do livro em Frankfurt. E aí eles nos forneceram alguns técnicos alemães
pra ajudar a gente. E aí uma galera, a gente mostrava os nossos cabos, eles falavam, nossa, que horror, que era um cabo remendado trocentas vezes, e eram os nossos melhores cabos, assim. E eles nem sabiam ajudar muito a gente, que era tudo... É que gambiarra dá uma impressão ruim, né? Que é feito de qualquer jeito. Não, era tudo muito bem pensado, mas não eram os melhores cabos, as melhores tecnologias. A gente fazia com o que a gente tinha, assim. E aí, na hora, a peça era na rua, a projeção na rua, era muito ao vivo, muita coisa no calor do momento. E aí, quando o vídeo caiu, os técnicos alemães, eles não sabiam nem o que fazer. E a gente, tipo, corre, pega, faz, babá, aqueles... Não tá dentro do protocolo. Não sei o que fazer, não está no protocolo. Não é. Tem um amigo que fala assim, a gente não tem que ficar humanizando o europeu. Eles, assim, não é muito colonialismo, é muito... Não é muito... feito de qualquer jeito, né? É feito. Foi feito. Não, os caras assim. fizeram tudo o que fizeram também, saqueando as Américas, explorando, explorando mão de obra imigrante. E aí ficam Vem lá jogar falando o assim... nosso fio remendado. Ficam lá falando assim, não, o fio tem que ser exatamente. cobertura de ouro, de prata, não sei o Eu quê. sei soldar cabo porque eu não tenho dinheiro toda vez que um cabo estoura, eu comprar um cabo novo. Então eu vou soldar. Não é que esse cabo é ruim, ele foi soldado. Pelo contrário, ele é resistente pra caramba. Eu soldei de um jeito pra ele ser mais resistente do que quando eu comprei, entendeu? Então acho que tem uma coisa da gente aprender, ter essas habilidades que são extras, né? A gente não precisava ter, mas é por conta, acho que de ser um ambiente inóspito, a gente acaba aprendendo muita coisa, de elétrica, enfim, principalmente no audiovisual. Você falou uma coisa muito legal, que é assim, eu tenho um cara também que chama Guto Requena, meu artista, legal, e ele fala assim, ficam nos vendendo um futuro que é aquele futuro Microsoft, Jeff Bezos, que é tudo branquinho, limpinho, cantos arredondados, né? Fofinho e tudo limpo. Mas o futuro tem muito mais a ver com Mad Max, fio saindo do painel, as coisas assim. E quem sabe trabalhar nesse futuro somos nós, que já estamos nesse futuro há muito tempo. E aí eu acho que nós estamos mais habilitados para o que virá do que qualquer um que só compra na caixinha. É quase darwiniano isso, né? Quem sobrevive. É o que você descreveu, aliás, o futuro quartinho branquinho, cantos arredondados, fofinho, é um manicômio, né? Uma sala de manicômio. Inclusive é isso, né? Tem essa. Boa. Prefiro o Mad Max. Não sei. É um pouco mais aventura, adrenalina. Furiosa, tô com a Furiosa. Também né? tô com a Furiosa, sempre. Tá certo, Paula, Deac, muito obrigado pela participação de vocês. Infelizmente o nosso tempo já deu por hoje. Mas eu agradeço imensamente. Gostaríamos, inclusive, que vocês voltassem para um podcast futuro. Quem sabe? Obrigado pelo Muito obrigada pelo convite. Marca lá com o nosso secretário. A gente agradece muitíssimo a participação de vocês, por vocês terem topado vir aqui. Valeu, querido. A gente que agradece o convite. Muito obrigada. Uma alegria. Eu sou Andrei Ludesch, criador e coordenador deste projeto. Na produção temos Júlia Guedes, Júlia Gasparim, Sabrina Risso. No roteiro temos Isabela Ogata, Júlia Mansur, Rodrigo Bastos. Na edição, Heitor Zópata, Natália Mansola, Rodrigo Muchagata. Na captação, Everson Afonso. Este podcast também foi feito em parceria com o Lab Digital, coordenado pelos professores André Deac e Paula Davis. E um agradecimento especial a Sabrina Risso pela logo e ao Cauê Librelon e Rodrigo Muchagata pela música.